Olá produtor, olá produtora, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal da Indústria da Música. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Gevandro Barros, sou empresário, músico e produtor musical e o meu propósito aqui na Indústria da Música tem sido apoiar profissionais a se tornarem empresários de verdade e transformarem suas carreiras e os seus home studios em empresas enxutas e rentáveis, como eu fiz aqui com a minha empresa chamada Indústria da Música. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês os 8 passos que eu trouxe aqui para quem deseja, viver de trilha sonora. Qual é essa jornada? O que é que você tem que fazer, mesmo para quem está começando, para o mais profissional possível? Se não passar por esses 8 temas principais, com certeza vai ter dificuldade. Quem quer ganhar dinheiro, não só ganhar dinheiro, mas viver de trilha sonora, essa é a jornada que você vai ter que passar. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importante tema aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. A jornada de se viver, de se transformar ou uma carreira ou um home studio numa empresa que dê dinheiro e que seja enxuta, ou seja, tenha você, como é o meu caso aqui, eu trabalho sozinho, tenho 2 prestadores de serviço quando eu necessito, para se ter uma empresa enxuta e rentável, ter uma carreira que esteja voltada principalmente à trilha sonora, que é um mercado muito promissor, que é o mercado que eu mais ganho dinheiro hoje em dia. Já tem alguns anos que eu literalmente me especializei. A indústria da música antigamente, ela nasceu como uma escola de produção musical, a gente gravava banda, eu produzi para muitas pessoas de vários estilos, depois a gente foi para o mercado online, que é onde nasceu esse canal. Hoje em dia, eu estou aqui sozinho, é um estúdio que fica num prédio comercial e eu foquei nas minhas mentorias, nos meus produtos digitais que envolvem e-books, envolvem cursos e uma série de coisas e também nas minhas trilhas sonoras, porque eu estou pensando com uma visão de longo prazo, principalmente para ganhar uma parte dessa renda de trilha sonora, que na verdade hoje em dia é cerca de 80% da minha receita, com royalties e de forma recorrente, ou seja, pensando numa estratégia para o futuro. Se você pensa mais ou menos como eu, não precisa copiar a minha estratégia, mas se você quer ir nessa direção, você vai ter que trilhar uma jornada. E o primeiro passo dessa jornada que eu coloquei aqui, e antes de começar a falar sobre esses passos, gostaria só de fazer um adendo. Existem pessoas que estão em momentos diferentes da vida, momentos financeiros, tem gente que trabalha full time numa empresa e quer viver da música, mas tem ali a música, o home studio como uma segunda via de ganhar dinheiro. Tem gente que já está ganhando dinheiro com trilha, mas que ainda não sabe como fazer para poder crescer. Cada um de nós estamos num momento diferente. Não copie literalmente a estratégia de ninguém. Faça a sua estratégia. Obviamente, o que a gente chama no mercado aí de modelar pessoas, se você está vendo esse vídeo, quer modelar aquilo que eu faço, show de bola, pegue aquilo das pessoas que você acredita que são sérias, acredita que tem resultado, que mostram que tem resultado. Obviamente não adianta só falar de boca, tem muito papudo aí na internet, mas obviamente aquelas pessoas que mostram as suas trilhas, mostram seus clientes, mostram seus cursos, mostram resultado dos seus trabalhos e modele essas pessoas. Modelar não é copiar, modelar é tirar aquilo que é de bom e adaptar para você, para o seu mundo, para a sua fase de vida. E como a gente está em fases de vidas diferentes, a gente precisa de coisas diferentes na medida que a gente vai construindo ao longo da nossa vida essa carreira ou essa empresa chamada home studio, que é o que eu tenho feito aqui na indústria da música, com um estúdio profissional, e você também pode fazer da sua casa como se fosse uma empresa de verdade. É isso que eu tenho propagado aí, principalmente nas minhas mentorias. Se você quiser, inclusive, deixar o seu nome como interessado para as minhas mentorias, eu vou ter vaga a partir de janeiro do ano que vem. Vou deixar aqui abaixo o site para você ler as informações. Tem uma página no meu site que fala sobre a mentoria, sobre a reunião de diagnósticos, sobre os módulos que eu trato ali, que podem variar de pessoa a pessoa, obviamente, mas na maioria dos meus mentorados eu trato aqueles módulos lá em sequências diferentes por causa de cada pessoa estar em fases diferentes. E se você se interessar, tá lá os valores, tá o investimento, tá tudo lá, os detalhes que você quiser, caso você inclusive se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá lá na página o meu WhatsApp para você falar comigo. Se você quiser se interessar para fazer uma mentoria individual a partir de 2024,
deixe seu nome na lista e fale comigo através do WhatsApp lá. Tá aqui aparecendo para você a página, vai ser um prazer fazer aí uma parceria com você, vamos chamar assim, para te apoiar a atingir os resultados que você deseja. Hoje eu tenho 12 mentorados, 8 vão terminar já já, 4 vão ficar para o ano que vem e vão entrar, obviamente, mais novas pessoas aí para que eu possa apoiá-las nessa jornada. A primeira coisa que você vai fazer, e que eu procurei nesses 8 temas que eu vou falar aqui, fazer uma parte meio que sirva para todo mundo, né? Obviamente, como eu disse, cada pessoa está numa fase diferente, mas eu procurei trabalhar aqui e trazer para vocês 8 temas que sirvam para a maioria das pessoas, mais para umas, menos para outras. Se você passar por todas elas e fizer o que eu estou falando aqui, há possibilidade de você ser bem-sucedido e não só ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro de forma crescente com o tempo vai ser maior. Primeira coisa, inclusive pensei em quem está começando do zero, tá, gente? Primeira coisa é definir o seu primeiro e único estilo. Por que primeiro estilo, Gevandro? Porque no início, principalmente para quem está começando do zero, trabalhe com um único estilo. Por que é bom e importante você trabalhar com um único estilo? Simplesmente porque você que quer começar e que quer trabalhar com vários estilos vai acabar não trabalhando com estilo nenhum. Então é muito importante, a primeira coisa é definir o seu estilo. O que eu sei fazer de melhor? Quero trabalhar com trilha? Obviamente, escute muita gente, escute as minhas trilhas, escute as trilhas de quem você quiser, procure, né, ver filme, prestar atenção nas trilhas, pesquisar sobre os principais produtores que você goste, daquele estilo que você goste e saiba produzir. Ah, Gevandro, mas eu ainda não defini. Vá produzindo em alguns estilos e aquelas músicas que ficarem numa qualidade melhor, procure começar daquele jeito, pode ser uma alternativa. Ou aquelas músicas que você tiver já a possibilidade, inclusive, de vender mais, que você tenha o mínimo de qualidade possível, pode ser uma segunda alternativa. Então, defina um único estilo. Por quê? Número 2, porque você vai precisar, que eu coloquei como segundo passo, é aprender a compor e produzir. Por que eu falo isso, Gevandro? Parece que eu tô chovendo no molhado, né? Mas tem gente que já quer dar o passo lá para ganhar dinheiro e não é bom nem composição nem produção. São duas coisas completamente diferentes, né? O mercado da produção musical de uns, vou chutar aqui, tá? De uns 10 anos para cá, para estender mais, tá? Poderia falar de 7, 6 anos para cá. Mas de uns 10 anos para cá, com a chegada de computadores muito rápidos e da proliferação, vamos chamar assim, de softwares, né, bons aí, né, tem o Logic, tem o Pro Tools, tem o Reaper, tem o Ableton Live, tem uma série de softwares com possibilidades N, com a chegada dos plugins, dos VSTs que estão cada vez mais baratos e com melhor qualidade, ou seja, tá tudo melhorando pra gente. Essa quantidade de coisas, desde o software, aos VSTs, aos plugins, aos equipamentos, hardware e uma série de outras coisas, fez com que as pessoas juntassem essas duas etapas do processo de produção musical numa só. E aí, para quem não é músico, né, e quem já vai produzindo, acha que produção não precisa se preocupar com a composição. E aí, para aquele estilo, eu preciso saber que a composição é muito importante. Gente, compor é diferente de produzir, tem vídeo meu no canal falando sobre isso. Compor, você vai se preocupar com a tonalidade, com a estrutura musical, os acordes, as escalas, as fases da música que o seu cliente quer ou você quer compor para que aquela música atinja um resultado X, ou seja, com toda a estruturação harmônica e melódica da música, né? Para resumir, essa composição vai precisar estar o mínimo pronta possível para depois você produzir. E aí o que é produzir, Gevandro? Achar o timbre certo, o VST certo, o efeito certo para cada parte, onde eu vou automatizar, não vou, onde eu vou colocar algo de algum efeito específico, seja um delay, um reverb, um efeito num VST, vai ter algo de sweep, vai ter algo de fade out, vai ter uma subida aqui, uma descida lá. Enfim, a produção é para pegar uma composição que está certa e está completa e melhorá-la em termos de sonoridade, efeitos e inclusive efeitos no sentido de sound effects e principalmente do acabamento final, para que na sonoridade
né, em cima daquela composição que você já fez, você tem o melhor resultado. Então esse é o segundo passo. Parece simples, mas não é tão simples assim para aquelas pessoas que já acabam juntando tudo. Ah, estou produzindo aqui, tá pronta a produção. E aí a composição tá quadrada, não tem estrutura musical, a composição não permite edição, e aí o cara fica perdido, não ganha dinheiro, mas ele tem que voltar lá na composição. Eu tenho umas 4 pessoas na minha mentoria hoje, que são pessoas que estão um pouco mais no início da carreira, que estão perdidas mais nesse momento, no momento da composição. Eles já produzem, né? A produção em si já é boa, a estruturação da música, inclusive alguns já fazem até mixagem, masterização, mas a composição tá pecando, né? Eu não consigo, eu ouço uma trilha dessas pessoas e acabo não vendo uma possibilidade de editar. E aí se a composição de trilha que precisa ser feita diferente de uma composição musical, né, de música que vai para o streaming, músicas, vamos dizer, comuns aí, né? Trilha não é música, em termos de composição e produção musical. Trilha é trilha, música é música. Música você não vai ter que editar. Trilha, se você quiser vender muito e mais, você vai precisar construir a estrutura harmônica melódica, deixá-la pronta para editar. Em breve eu vou fazer alguns vídeos falando sobre essas diferenças aqui no canal, fica ligado aí. Então o segundo tema, aprender a compor e produzir, separando essas duas coisas para você saber fazer a coisa certa. Não é simples assim, tem gente que acha que é simples, mas não é, porque tem muita trilha que não está pronta para editar e aí a pessoa não ganha dinheiro. Terceiro tema, aprender a mixar e masterizar, caso você queira. Hoje eu mixo e masterizo muito pouco, porque além de não ter tempo, eu foco na composição e na produção. Mando essas músicas para serem mixadas e masterizadas por pessoas que eu conheço, tem 3 pessoas que eu trabalho, quando um não pode, tem outro, quando o outro não pode, eu tenho outro. Então tenho 3 pessoas com as quais eu trabalho, 2 delas mixam e masterizam, uma só masteriza, então eu acabo migrando para ter alternativa para cumprir aquilo que eu não tenho tempo para fazer. E eu sei que eles são, inclusive, muito mais profissionais que eu, porque só fazem isso. 2 deles, inclusive, no exterior. Um aqui no Brasil, 2 no exterior. Então, se você aprender a mixar, que foi o meu caso, e você quiser no início fazer tudo sozinho, aprenda a mixar e masterizar direito. Porque senão você tem uma composição, uma produção ótima, sua música está com a base estrutural musical excelente, mas a mix está ruim. Não vai conseguir vender. A master está ruim. Não vai conseguir vender. Então, terceiro ponto, você precisa mixar e masterizar, principalmente no início, caso você queira fazer tudo. Depois, caso você tenha dinheiro, projeto, banque alguma coisa, e você consiga ter esse fluxo de caixa, né, financeiro para bancar esse apoio externo para mixar e masterizar para você, também é uma alternativa, que é o que eu mais tenho feito hoje. Então, terceirizar é uma alternativa aí. Outro ponto muito importante, em seguida, o quarto ponto aí, é pesquisar as bibliotecas para o seu estilo. Parece também um tema muito simples, mas tem gente que sai colocando na biblioteca porque viu a primeira biblioteca, vai lá e coloca a música numa biblioteca não exclusiva e sai colocando música em trocentas bibliotecas. Gente, quando eu falo em pesquisar as bibliotecas do seu estilo, são as bibliotecas que vão te dar o maior retorno. São as bibliotecas certas para o estilo. E, de novo, também não é simples. Existem bibliotecas que vão te dar um maior retorno. Se você só estiver literalmente experimentando, aí ok. Sobe lá em 3, 4, 5, 10 bibliotecas, mas fazer isso da forma, né, de qualquer forma, sem estratégia, não vai te levar a lugar nenhum. Então saiba pesquisar a biblioteca certa para o seu estilo e que também te dê a maior remuneração, porque você quer ganhar mais dinheiro com aquelas trilhas e com aquelas edições. Então, biblioteca certa é aquela que te dá a maior remuneração, se for uma não exclusiva é a que te dá a maior remuneração, inclusive por edição, a que te deixa subir mais trilhas, mais por pacote e mais edições por pacote. Então tem algumas características que você vai ter que saber para definir, além da pesquisa, quais são as bibliotecas que você quer trabalhar no estilo que você definiu lá no início, aquele primeiro estilo que eu falei lá no primeiro ponto, lembra lá? Depois, o próximo passo é começar com o que você tem. Eu sempre falo uma frase, comece com o que você tem, mas comece. Se você escolher e tiver contatos no mercado offline, vá para o mercado offline. Se você tem aí a possibilidade de vender para rádio, para TV, para alguma coisa que você tem um contato de uma pessoa que consegue te pagar já bem desde o início e você já tem essa entrada, cara, melhor dos sonhos possível. Agora, a grande maioria das pessoas não tem esses contatos lá. Vai precisar começar trabalhar com biblioteca. E aí é uma outra estratégia. Então eu preciso definir a minha estratégia, caso eu não tenha contato,
para começar principalmente nas bibliotecas não exclusivas, que são mais fáceis, depois passar para as exclusivas, depois as Production Music e depois as de Sync Music, né, que são ali Production Music também, mas algumas estão se especializando em sincronia para TV, trailer e filme. Né? Essa é uma outra história que eu venho falar em outros vídeos para vocês. Próximo ponto, próximo passo dessa jornada, se você quiser viver de trilha, é trabalhar para aumentar o seu portfólio. Como, Gevandro? Eu sempre falo isso aqui e vou repetir para sempre, né? Quantidade e constância, semanal. Porque se você está trabalhando com bibliotecas, a biblioteca é uma empresa, ela quer dinheiro. Você quer dinheiro, ela também. Você quer ganhar uma parte daquilo, ela também quer tirar ali o percentual da venda, né? Porque ela está fazendo de tudo para você vender sua trilha e deixando você vender lá. Então, você precisa ter um bom portfólio. Gevandro, um bom portfólio é quanto? De 50 a 100 trilhas, né? Se você não tiver um bom portfólio mesmo e com essa constância de produzir aí de 1 a 2 trilhas por semana, com as respectivas edições, que é o que eu falo, Gevandro, mas é muito. Faça uma trilha e 6, 7 edições, não tem problema. Depois você passa para 2, mais 6, 7, 8, 9, 10 edições. O que você precisa ganhar é tempo, sabendo ser estratégico dentro do seu estilo para produzir mais quantidade. No início, mais quantidade e com o tempo melhorando a qualidade para que você tenha dentro dessa constância semanal um volume de trilhas que com o tempo vai te dar mais retorno, mais recorrência, você vai ficar mais conhecido e aí você vai conseguir literalmente ganhar dinheiro, né? Conseguir, que é o que a gente quer, viver das suas trilhas sonoras. Outro ponto aí muito importante, próximo passo, estruturar a sua empresa ou seu home studio ou sua carreira como uma empresa enxuta e rentável. Esse passo aqui, pessoal, é lógico que ele é subdividido em N passos. Eu não vou falar sobre como se estrutura, né, um home studio sobre uma empresa, até porque a minha mentoria é sobre isso. Eu vou lançar em breve aí alguns cursos também sobre isso, mas pense assim, se eu fosse abrir uma empresa, o que eu ia precisar? Eu precisava de um contador, de um CNPJ, de dar nota fiscal, de ter processo, saber o que eu faço, no sentido de estruturar mesmo, né, seja de forma física ou não, deixar essa empresa pronta para trabalhar como uma empresa trabalha. E aí, com o tempo, eu vou amadurecendo algumas coisas internas e vou fazendo com que os clientes me vejam realmente como uma empresa. E é isso que eu fiz com a indústria da música, é isso que eu faço nas minhas mentorias e é isso que eu vou passar para vocês nos meus cursos. É muito importante o próximo passo, que você já está mesmo em casa, você pode ter uma empresa em casa, no seu home studio, pelo menos para começar durante algum tempo. Você pode ser MEI, você pode caracterizar a sua empresa aí de algumas formas, de novo, pelo menos pelo período inicial, para você começar a fazer dinheiro, depois você vai ter que migrar para outras, né, taxas de tributação e mudar o seu contrato social de uma outra forma. Isso lá dentro do curso da mentoria também eu falo sobre isso, para que você se enquadre da forma certa. Mas passar de um amador para um profissional, que seja também um empresário, que tenha um home studio ou um estúdio profissional, que seja uma empresa, é o passo que você não tem como você não dar. Se você não der esse passo, o dinheiro não vai entrar da forma como você quer. Gevandro, mas eu trabalho para uma empresa e só trabalho alguns períodos à noite e fim de semana para mim. Comece dessa forma também. Mesmo trabalhando para uma empresa, você consegue paralelo e estruturando. Eu tenho vários mentorados que estão fazendo isso. Trabalham para alguém, trabalham para uma empresa, né, o dia inteiro, chegam em casa, vai lá, trabalham um dia 2 horas, outro dia 3, final de semana trabalha 4, 5. Por quê? Porque eles querem migrar. E se eu não faço essa migração da forma certa, sabendo os passos e sabendo me estruturar bem, essa migração nunca vai vir. Aí eu fico lá, insatisfeito, pé da vida com o meu... Não gosto do emprego, não gosto da empresa, não gosto dos meus chefes, não gosto de nada, mas estou lá pelo dinheiro. Não faça isso, porque você vai entrar em depressão, vai ter problemas de saúde, vai entrar em burnout, vai ter alguma coisa problemática e você vai ficar insatisfeito. Existem formas de você ganhar muito bem, estruturando seu home studio como uma empresa, sabendo fazer isso da forma adequada. Basta, obviamente, conhecimento, habilidade e aplicação. Ação, como eu falei lá em cima. Começar, mas fazer da forma como você pode, estruturando a sua empresa aí, seu home studio como uma empresa. E por último, depois que eu
estruturei já a base, que eu passei para esse passo. Obviamente poderia colocar outros passos aqui, mas eu coloquei estruturar pelo menos a jornada do cliente. Essa figurinha que está aparecendo aqui agora para vocês é a figura da jornada do cliente. Eu trabalho essa jornada do cliente nas minhas mentorias, com cada profissional da música, mas trabalho também lá na minha outra empresa com os empresários de qualquer empresa. Essa figura mostra aí a jornada do cliente, que envolve 4 processos principais: o processo de marketing, o processo de vendas, o processo operacional, que é a composição, produção, mix, master da sua música e parte da distribuição também, e depois o processo de pós-venda, que é um processo muito importante caso você trabalhe com o mercado externo. Então, desenvolver cada um desses funis, saber trabalhar com o seu home studio em cima dessa jornada do seu cliente, seja o cliente uma biblioteca, seja o cliente um cliente externo, uma empresa, um projeto, qualquer coisa nesse sentido, é muito importante. É assim que uma empresa de verdade trabalha para qualquer mercado, é assim que eu trabalho nas minhas mentorias lá no IOPEX e é assim que eu trabalho também com os meus mentorados aqui da indústria da música. É o próximo passo. Tem outros passos depois disso? Tem, mas esse é o próximo passo que vai ser o mínimo possível, desde para quem está começando, para quem já é profissional, já faz isso, vai ter que trabalhar marketing, vendas, operação e pós-venda para fazer isso aqui cumprir da melhor forma possível. Passar o mais rápido clientes pelo marketing, cair em vendas, vender o projeto ou o cliente, me pagar logo, entregar o produto ou serviço, fazer o pós-venda para esse cliente voltar quantas vezes e ficar trazendo cliente do marketing, fazendo ele voltar, trazendo cliente do marketing, vender e fazer ele voltar. Essa é a estrutura que qualquer empresa de qualquer tamanho, e você também aí no seu home studio vai precisar. E eu espero que tenha te ajudado. De novo, quem quiser se candidatar para o ano que vem na minha mentoria, deixa lá, consulte aí a página do meu site, dá uma lida, tem todos os preços lá, pelo menos médios aí das mensalidades, tem o que eu falo da reunião de diagnóstico. Se o investimento for muito grande para você, em breve terei os cursos também, que é uma parte do que eu trato na mentoria, eu vou transformar em curso. Já estou gravando aí os meus cursos online, faltam algumas coisas para a gente terminar o primeiro curso que vai sair em breve. E também vou colocar alguns outros produtos digitais para ajudar você que quer transformar a sua carreira ou seu home studio numa empresa enxuta e rentável, assim como é, graças a Deus, a indústria da música. Um grande abraço, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.